Olá, meus amores, começando mais um vídeo para o canal, e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um tema super importante que eu tenho a necessidade de trazer aqui para vocês. Então, se você for novato, já vai se inscrevendo muito, deixando seu like, ativando o sininho, e vamos para esse vídeo de hoje. Eu decidi trazer, gente, esse tema muito importante, não só para mim, mas também para compartilhar com vocês, sobre por que devo colocar o meu filho de 2 anos na creche. Primeiro de tudo, eu quero dizer para vocês que essa informação está partindo de uma mãe solo para você. Então, se você for mãe solo, já sabe, você está no cantinho certo. Se você não for mãe solo, independente disto, essa informação também é muito importante. Afinal de contas, estamos falando de uns bebezinhos maravilhosos que são cheios de energias de 2 anos. E que é muito importante a gente colocar na creche, gente, primeiro de tudo, a questão do desenvolvimento dessa criança. Falando da minha criança, da minha filha, ela tem um desenvolvimento super avançado, porque desde bebezinha, desde recém-nascida, que tudo que eu vou fazer com ela, eu converso muito, eu sou muito de dialogar com a minha filha. Então, assim, isso para o desenvolvimento de um bebê é muito importante. E é por isso que eu venho trazendo essa informação para vocês, gente. Então, a primeira dica, já não é segredo para ninguém, para o desenvolvimento do seu bebê. O seu nenenzinho de 2 anos, ele vai ter contato com outras crianças, ele vai ter visão de mundo, conhecendo as professoras, as tias, né? E isso é muito importante, gente, para o desenvolvimento delas. O primeiro ponto que eu quero abordar é esse, a questão do desenvolvimento. Se vocês gostariam de ter o seu filho, o seu neném mais desenvolvido, não deixe de colocar o seu filho na creche com medo, com receios, porque 2 anos é a fase que eles aprendem muita coisa. Então, a segunda dica que eu vou dizer para vocês é desenvolvimento físico. Quando eu dei a primeira dica, eu estava falando sobre o desenvolvimento psicológico, o desenvolvimento intelectual. E na dica 2, gente, eu vou abordar mais uma vez a questão do desenvolvimento, só que desta vez o físico. A gente sabe que nas creches, as tias, as professoras, as mestres, elas proporcionam vários tipos de brincadeiras. Elas ajudam a ter mais equilíbrio, sabe? As brincadeiras de sobe e desce nos escorregadores infantis, que são aqueles de plástico pequenininhos mesmo, adaptados para uma criança de 2 anos. Tem os cavalinhos, tem as brincadeiras e danças de roda. Então, assim, tudo isso serve bastante para o desenvolvimento físico do seu bebê, gente. Isso é muito importante, porque um nenenzinho de 2 anos, ele já é para estar com a sua capacidade de desenvolvimento físico já bem avançado, né? Não é mais aquele nenenzinho de 1 aninho que cai, enfim. Essas dicas, gente, são importantes porque eu sei muito bem que tem muitas mães que têm esse certo receio. Justamente pelos cuidados, a gente é mãezona. Mas uma coisa é certa, gente, uma das dicas mais importantes, além disso tudo, é que nós mães, principalmente as solos, a gente precisa ter uma qualidade de vida. E a gente sabe que as nossas crianças têm muita energia. Então, a gente fica sobrecarregada, são muitas coisas para uma pessoa só. E desta forma, a gente acaba ficando um pouco mais cansada, né? E com os nossos nenéns, já praticando o desenvolvimento físico, eles consequentemente vão gastar bastante energias. E isso também vai favorecer e facilitar na nossa rotina como mãe solo, no dia a dia. A terceira dica, gente, que eu quero falar para vocês é a questão do desenvolvimento social, né? No caso, a socialização. Esse ponto que eu quero chegar. A socialização, gente, é muito importante, porque é lá onde as crianças, nossos nenéns, nossos bebês, eles terão os primeiros contatos dos amiguinhos. Porque, por exemplo, se o seu filho é único em casa, ele não tem outras crianças para brincar. E, consequentemente, ele se torna um bebê sozinho. Já na creche, desde os 2 aninhos, é muito importante que eles se socializem com outras crianças, justamente para ter os primeiros contatos físicos com outras crianças. Isso vai ajudar muito na socialização do nosso bebê. Quarta dica, gente, é que o nosso nenenzinho, frequentando a creche, vai ajudar muito no desfraude. Eu digo isso porque eu já vinha realizando desfraude em casa e estava começando a dar super certo. Quando eu coloquei a minha nenenzinha na creche, eu me preocupei muito com isso, porque eu pensei, não, vou ter que ficar colocando fraldas para ela não fazer as necessidades na roupa e ficar, né, suja, porque eu tinha medo, o meu medo era que ela não se adaptasse com as tias ao ponto de pedir para ir no banheiro.
E, gente, só foi a primeira semana. Na primeira semana ela foi de fralda. Na segunda semana a professora já me pediu que não seria necessário colocar fraldas para ela ir, sabe? No caso, na mochila. Como ela me deu essa carta branca de que eu não precisava colocar fraldas na mochila, então o que eu já fiz? Se eu já vinha praticando desfraude em casa, ela já sai de casa sem a fralda, sem a necessidade de fralda, porque eu não quero que ela vá retroagir, eu quero que ela, né, vá sempre seguindo, pedindo para ir ao banheiro. No primeiro dia que ela foi, gente, ela realmente fez na roupa. E aí é importante a gente colocar outra troca de roupa. A tia trocou ela, né? E assim, no segundo dia, ela já não precisou fazer na roupa. Ela pediu a tia para ir ao banheiro. Então assim, tô muito feliz porque tá dando certo. É começo, é fase de adaptação, mas é muito importante o desfraude, gente. Principalmente nessa fase de 2 anos. A quinta dica, gente, muito importante, é que esta fase dos nossos filhos frequentando creche vai ajudar muito na fase escolar, quando começar a escola. Porque o nosso filho, ele já vai estar criando aquela rotina, aquele costume, aquele compromisso. Então, quando a gente começar a fase de escola, que no caso é muito importante e obrigatório, a gente não vai ter tantos trabalhos, né? Creio eu que as creches estão aí para abraçar, para acolher nossos pequenos, e eu creio que em nenhum desses momentos haverão episódios de traumas, de problemas, para que essa criança venha consequentemente ter problemas ou dificuldades de entrar numa escola, né? Então eu acho que a fase de creche prepara a criança, o bebê, para quando começar a fase de colégio. Então eu acho que isso é muito importante também. Bom, gente, fora isso, eu quero dizer para vocês que aparentemente eu tô bem cansada. Como vocês podem ver, eu tô gravando esse vídeo no domingo. Minha bebê, ela acorda às 6 horas pra poder se arrumar pra ir pra creche. Ela toma banho, arruma cabelo, ela vai toda prontinha, gente. Então, assim, ela tá muito adaptada a acordar às 6 horas. Então, o que que acontece? Hoje é domingo, ela acordou às 6 horas, como de costume. Eu não quero quebrar esse costume. Eu não quero elevar os horários pra não quebrar esse costume das 6. E hoje ela acordou às 6, né? E durante o dia eu não tive descanso, então eu tô assim, ó, sabe? Acabada. Mas na semana, ela acorda cedinho, vai pra creche, fica até às 11. É o horário que tá tendo, é o horário que dá pra fazer alguma coisa, é isso, em casa. Tipo, a gente não tem muito tempo pra, de fato, trabalhar fora. A gente não consegue ainda conciliar isto, mas tá sendo muito importante esses primeiros dias dela na creche pra ir se adaptando. E, na verdade, gente, que eu não precisei ficar nem um dia. Eu só deixo ela na creche e vou embora. Ela não chora, ela tá se adaptando super bem com as professoras. Ela ama o professor, que é o tio Sandro. Então, assim, gente, eu tô amando essa fase, né? E hoje eu tô bem acabada mesmo. Porque, gente, foi o dia todo, né? Cuidando dela, como sempre foi. E pelo fato de ter acordado cedo, por conta que a rotina dela é acordar às 6, hoje ela mais uma vez acordou cedinho e estou aqui eu, nesse estado de cansaço. Mas amanhã é segunda-feira, é um novo dia, amanhã a gente vai acordar às 6, eu coloco ela pra creche e eu tenho amanhã livre pra me estudar, pra me fazer minhas coisas. E é isso, gente, eu peço até desculpa que eu não estava trazendo vídeos, porque eu estava também me adaptando a essa nova fase. Todas as fases do nosso filho é muito importante para eles, mas também para nós mães, que a gente também vai se adaptando, a gente também vai, né, se acostumando com a nova rotina. Então, espero que vocês tenham entendido, por eu não ter continuado gravando vídeos aqui. Fico triste porque deu uma parada legal aí no YouTube, mas vamos tentar voltar com tudo, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado muito dessas dicas. Deixa muito like, se inscreve, ativa o sininho. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!